Meu nome é Marcos Mauro, estou desenvolvendo um trabalho de faculdade com o professor Gentil e estou fazendo uma entrevista com o artista plástico Gontran Guanais Neto. O assunto principal do trabalho é referente à cultura, não só cultura brasileira, mas como cultura mundial. Sr. Gontran, qual é a definição de cultura? Bom, essa definição varia muito em função da época, do país, das condições, das diferenças ideológicas, sociológicas, etc., das classes sociais, enfim, todo o contexto. Normalmente, a cultura é definida em função, às vezes, de interesses alheios à ciência. Porque cultura é uma coisa que está acontecendo em permanência e, em geral, essa coisa acontecendo é utilizada de uma forma ou de outra por vários setores da sociedade. Então, definir cultura seria uma postura acadêmica, às vezes completamente convencional e sem dinâmica. O que podemos dizer é que todos os povos se manifestam culturalmente, todos eles. Os índios se manifestam culturalmente, quando eles dançam, quando eles pintam. Inclusive agora o Brasil está extasiado que certos signos pintados pelos índios representam formas abstratas, complexas, de valor desconhecido, ancestralmente desconhecido. Essas manifestações são espontâneas, feitas rapidamente, são incisões precisas, de figuras assimetricamente simétricas, de uma complexidade que não dá para explicar. Então a gente podia dizer que essa complexidade e essa manifestação espontânea de um índio brasileiro é a cultura brasileira, porque ela é ancestral. E hoje muitos estudiosos estão pegando esses desenhos. E o próprio Lévi-Strauss conta o caso de uma índia Kaduê, que desenhou um símbolo para ele rapidamente, e ele ficou extasiado diante da precisão e da espontaneidade, sem que ela estivesse pensando, calculando, fazendo. Então ele deixou como indagação de onde vem essa precisão, de onde vem essa questão tão profunda. Então a cultura, se a gente pode dizer cultura brasileira, seria essa cultura que foi extinta por pretensas civilizações ocidentais, armadas de colonialismo, de toda a selvageria ocidental. Agora estamos vendo o problema do Iraque, justificando uma catequização, etc, etc. Então, cultura brasileira, primeiro, para compreender a cultura brasileira, teríamos que pensar como que estas coisas que são ancestrais ainda restaram, depois da exterminação dos índios e tal, na nossa cultura. Bom, alguns artistas trabalham nisso. Outra cultura que seria brasileira também, que é a sobrevivência da escravização, que é a negra. A negra se adaptou para sobreviver, ela é diferente do índio. O índio morreu e não adaptou, exterminou e não adaptou. Agora o negro se adaptou sendo escravo e mantendo como forma de resistência uma cultura também ancestral, que a gente não sabe de onde vem, e que ela representa praticamente, e nos Estados Unidos também, em Cuba também, no
Caribe, em toda a região. Essa cultura africana que foi adaptada, transformada e mantendo as raízes. Então você vê que a cultura brasileira já tem duas raízes. Outra raiz importante, que não é a colonial oficial, são os imigrantes que vieram para o Brasil, desprovidos de dinheiro, vieram para, enfim, fazer uma vida nova no Brasil, os italianos, os espanhóis, etc. E que com as raízes também, que são ancestrais, fizeram parte de uma importante manifestação cultural brasileira. Portinari, filho de italiano, camponês aqui do interior de São Paulo, então se torna um dos maiores artistas da América Latina, manifestando nostalgias da Renascença italiana, com uma identificação bem brasileira, politicamente engajada. Então nós podemos dizer que Cândido Portinari seria essa raiz, eu poderia imaginar três raízes, que é a italiana, a europeia, mas não a europeia dos colonizadores, mas dos imigrantes, a cultura dos imigrantes. Nós temos centenas de artistas que representaram a cultura brasileira em alto nível e que manifesta essa nostalgia. A Dona Irã Barbosa, Tunico e Tinoco, de origem espanhola, que são os grandes sertanejos brasileiros. Então você tem uma ideia de como a cultura é complexa e como as raízes se manifestam da maneira mais contraditória. Agora, se referindo ao Brasil atual, já houve um período no Brasil que, por razões do próprio processo brasileiro, nós podemos definir em três fases. Bom, não falamos da fase colonial nem nada, eu estou dizendo desse recente. Isso, o atual. Do recente nós tivemos, depois da guerra, o Oba-Oba, Carmiranda, Ari Barroso, etc., recuperado pelos americanos na primeira fase colonial brasileira. Como consequência desse Oba-Oba brasileiro, Zé Carioca, Walt Disney, e tentaram nos seduzir com Hollywood e companhia, nós tivemos uma geração de crianças que viveu esse mecanismo e que refletiram posteriormente, culturalmente, num momento decisivo da cultura brasileira dos anos 60, que é a Tropicália. A Tropicália é reflexo da nostalgia da Carmiranda e do Oba-Oba Hollywood. Made in Brasil. Bom, muito bem, eu estou aqui definindo para vocês entenderem por que a Tropicália, que atingia uma classe média importante, engajada, entre aspas, com todo um mecanismo assim, bem diversificado. E aceitável, na mesma geração, aceitável no nível, assim que a gente poderia se chamar internacional, a Bossa Nova. Tom Jobim é aceito nos Estados